Olá, nessa ocasião gostaria de estar compartilhando com você um texto na Palavra de Deus para edificação do nosso coração nesses dias, para fortalecimento da nossa fé e nos fazer crescer em graça diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar um texto que está na carta de Tiago, no capítulo 5, dos versículos 13 a 18. Eu gostaria que você fizesse essa leitura comigo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse dia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Que o Senhor nos dê luz, nos dê graça, entendimento da sua palavra, que ela encontre nos nossos corações terreno fértil, que produza frutos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, gostaria de, à luz desse texto, estar enfatizando a afirmação que o texto faz no versículo 16, parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está compartilhando com os irmãos e eu proponho para a nossa meditação algo que esse texto nos transmite de uma forma muito clara, que a oração do justo ela é eficaz, ou a eficácia da oração do justo. É preciso pontuar algumas coisas para o nosso entendimento, irmãos, a respeito do ensinamento que aqui está expresso. Em primeiro lugar, o texto foi escrito por Tiago. Tiago, pastor da igreja cristã do primeiro século, no tempo dos apóstolos. Era um tempo difícil, de luta, de perseguição, muitos cristãos perseguidos, retirados das suas famílias, muitas famílias partidas ao meio por conta da perseguição, morte, prisão de muitos cristãos, abrigados na família de outros irmãos, na fé. Um tempo de lutas, um tempo de dificuldade mesmo. E a carta de Tiago ela é destinada a irmãos que estavam dispersos, né, na diáspora por conta da perseguição. E a carta de Tiago vem tratar de diversos temas, a fim de dar orientação à conduta, a fim de fortalecer a fé e ao testemunho ao mesmo tempo, de fazer os irmãos compreenderem da importância da vida de testemunho, né? Colocando em prática a fé que lhes habitava o coração, que lhes resguardava o coração. Então trata de diversos assuntos. E a carta de Tiago fecha a sua argumentação tratando da oração. Muito importante compreender isso. Tiago tinha muita competência para falar nesse assunto. A tradição cristã associa a Tiago como um citado pelos pais da igreja como Tiago, o justo. E ele tinha uma vida de piedade muito, muito intensa, uma vida de oração muito, muito intensa, muito fervorosa. E havia um apelido dado a Tiago
muito interessante nesse contexto. Ele era conhecido o homem dos joelhos de camelo, tendo em vista que os seus joelhos eram extremamente calejados por conta da sua constante prática em oração de joelhos. Então, Tiago era um homem que tinha extrema competência para tratar. E aí, né, logo, obviamente, inspirado pelo Espírito de Deus, ele afirma com muita propriedade, o Espírito Santo diz através de Tiago na sua carta, que a oração do justo pode muito por sua eficácia, ou a súplica do justo pode muito por sua eficácia. Outro entendimento importante é quando nós afirmamos que a oração do justo ela é eficaz, né? Como a gente está aqui compartilhando, entender o que é eficaz. O que é que tem eficácia? Algo que tem eficácia é algo que alcança um objetivo claro, algo que efetua o alcance de um objetivo. Isso é o entendimento mais simples, mais simplório a respeito da eficácia. E o que ele nos diz aqui é que a oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz. Outro entendimento. Mas então é a oração do justo que é eficaz. Mas eu, Rinaldo, sou pecador, é verdade. Mas o texto mesmo nos esclarece a esse respeito, né? Quando nos dá um exemplo de um justo, cuja oração no seu tempo foi extremamente eficaz. E esse justo, exemplificado para nós aqui, foi o profeta Elias, o grande profeta Elias, né? Que teve um ministério poderoso, marcante, extremamente acompanhado de manifestações milagrosas e de intervenções poderosas, Senhor. Mas Tiago diz a respeito dele, versículo 17, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Estaria em total fidelidade ao texto, no texto grego, e diversas traduções também vão trazer outras expressões, dizendo que ele era sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas limitações, a gente pode entender sujeito aos mesmos pecados, sujeito às mesmas fragilidades, sujeito às mesmas falhas, como ele mesmo reforça, igual a nós. Então, o justo, aquele cuja oração é eficaz, não é exatamente ou necessariamente alguém, né, do qual se diga que tem uma comunhão com Deus acima dos demais, que tem uma vida cristã notável. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que aquele que confia, aquele que teme, aquele que busca, aquele que apresenta as suas necessidades diante do Senhor, confiando nos méritos de Cristo, esse é o justo, esse é o justificado, aquele que tem a si atribuída a justiça do Cristo do Senhor, o que é verdadeiramente justo. Então, irmão, sua oração, a oração daquele que crê, ela é poderosa, ela é eficaz para transformar. E é isso que ele está falando aqui. Então, nesse sentido aqui, também traz para nós a importância da oração em todas as instâncias da vida e, de uma maneira especial aqui, no convívio da fé cristã, no convívio da família cristã, permeando todas as condições de dificuldades, de abundância. Vamos então observar. Em primeiro lugar, eu gostaria de te destacar aqui que a oração do justo ela é eficaz para trazer alívio e conforto em tempos atribulados. Observemos o texto. Ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A expressão aqui dita está alguém entre vós sofrendo poderia também ter sido traduzida, e em outras versões também vai haver, e está alguém entre vós angustiado, tomado de dor, tomado de angústia. E às vezes a angústia, a tristeza,
A dúvida, o medo nos assalta, nos paralisa às vezes. E esse sofrimento que ele está dizendo aqui diz respeito ao sofrimento da alma mesma, né? Aquela dor que analgésico não faz passar. Aquela dor que o medo traz. Ele diz, está alguém assim, angustiado, atribulado, extremamente triste, faça oração. A oração tem esse poder, então, ele está afirmando de trazer consolo, e eu destaco aqui que a oração do justo é eficaz para trazer alívio e conforto em tempos de tribulação. Estamos vivendo em tempos assim. Sua oração é extremamente importante nesse contexto, para mudança desse quadro. E é interessante, observando o texto, ele continua nesse contexto de argumentação de oração, ele vem falar, se alguém está alegre, cante louvores. Deixe-nos entender claramente, irmãos, que essa oração que envolve todas as instâncias da vida é importante nos momentos de tribulação e nos momentos de alegria, de abastança, de satisfação, né? A ponto de nos fazer cantar. Cantar a Deus, ou a expressão poderia estar aqui traduzida como recitar salmos, né? É cantar mesmo, adorar a Deus com orações, com louvores. A oração tem esse poder de fazer mudar e não somente trazer conforto e fazer sanar uma tristeza que porventura habite nossa alma ou, né, cative nossa alma, mas também, além de trazer conforto ou de retirar o desconforto da tristeza, da angústia, da tribulação, nos fazer entoar louvores a Deus, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Então ele diz, está alguém alegre? Cante louvores, recite salmos ou cante salmos. É essa a expressão. A oração do justo também é eficaz para trazer cura. A oração do justo também é eficaz para trazer cura. Cura da alma, cura do corpo. Olha o que o texto está dizendo. Está alguém no meio da igreja, entre vós, irmãos, doente, enfermo, prostrado? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Interessante, esse enfermo que está aqui citado é o enfermo mesmo que está tomado de doença, porque ele, concluindo o pensamento, diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Levantará por quê? Porque está prostrado, está lançado. Então a oração do justo ela é eficaz nesse sentido, né? De trazer, de atuar na saúde, na manutenção, na recuperação da saúde daquele que está enfermo. É interessante, então, havendo enfermidade, é necessário que os líderes da igreja deem assistência, procurem-no, estejam com ele. Interessante aqui a figura do óleo que é aplicada. Pode ser entendida como uma aplicação medicinal, era comum naqueles dias haver. Ou e também no contexto simbólico de deixar claro que o Senhor estava agindo. Que o Senhor estava agindo. Que era Deus que estava agindo através dos seus presbíteros, dos anciãos da igreja, que assistiam o enfermo. Mas a ênfase aqui está na oração, olha lá. Que façam oração sobre ele. Ele repete, ele diz, em nome do Senhor, orando em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Então o doente, o prostrado, é levantado pela oração. Uma pesquisa foi feita há mais ou menos uns 10 anos atrás no hospital dos Estados Unidos. E, se eu estou certo, era um grupo de mais ou menos 10 pessoas que foi dividido em 2 grupos. Aleatoriamente foram escolhidas, estavam fazendo tratamentos intensivos de diversas doenças, e parte foi acompanhado por pastores,
por sacerdotes, por parentes, por igrejas, em visitas, em oração, em acompanhamento, e outro grupo não. E todos tomavam a mesma medicação que o hospital tinha como prescrito, apropriado para aqueles processos. Ao final do período, descobriu-se que a pesquisa aponta que os pacientes que foram acompanhados em oração pelos sacerdotes, pelos pastores, pelos irmãos da fé, enfim, tiveram muito mais progresso na sua recuperação e muitos tiveram seu quadro realmente transformado, ou seja, sarado mesmo, a sua saúde recuperada, com muito mais êxito de tempo e de eficácia que os outros 5. E a pesquisa então apontava, e isso foi divulgado em diversos veículos de imprensa, né, e de mídias diversas, de que um estudo apontava que a oração é benéfica para alguém que está em estado de enfermidade. É só um fato colaborando aqui com aquilo que a Escritura diz. A oração do justo ela é eficaz e pode muito nos seus efeitos. Então a oração eficaz para trazer cura. Também cura da alma, irmãos, cura espiritual. O texto continua dizendo, né? E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, isso é porque quando nós cremos no Senhor como o Deus de tudo que nós somos e que nós temos, e que como o Deus provedor de tudo que nós precisamos está nele. Quando nos achegamos para ele, quando nos apresentamos diante dele e apresentamos as nossas causas, fazendo como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome. Nós somos automaticamente levados a reconhecer a nossa condição. E algo naturalmente surge no nosso coração: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas. Não tem realmente como nós nos achegarmos a Ele verdadeiramente, conforme a orientação bíblica cristã, sem reconhecer a nossa condição de pecado, sem confessar. E quando confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. A temática do perdão ela sempre esteve associada à questão da oração, como elemento fundamental. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, falando e tratando a respeito da oração, diz assim o Senhor Jesus: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25 e 26. Então, o ensinamento do perdão, ele está intrinsecamente ligado, elemento fundamental no momento de oração. E o contexto, o ensinamento bíblico é fiel e harmônico nesse pensamento. Então, ou seja, quando há assistência ao enfermo, né, há oportunidade de reconciliação, de perdão, de confissão, e há também a cura da alma, a cura das enfermidades trazidas por conta do pecado, por conta do afastamento do Senhor, por conta da dureza. Eficácia e poder da oração. A oração é esse instrumento poderoso capaz de transformar, capaz de mudar um quadro. Em último lugar, eu gostaria de destacar também que a oração é eficaz no enfrentamento de causas impossíveis. Sabe aquelas causas que a gente acha que nada pode fazer? Aliás, é comum às vezes alguém nos apresentar algum motivo e alguma necessidade, alguma situação difícil. E às vezes a gente se flagrar mesmo dizendo assim: olha, eu não sei se eu posso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer é orar. Irmão, como se a oração fosse pouca coisa, mas o que o texto bíblico está falando aqui, que é a sua oração, que é a oração do justo, o clamor do justo, a súplica do justo, ela pode muito, ela é eficaz e poderosa nos seus efeitos. E aí ele passa a tratar aqui a partir do versículo 17,
a respeito do profeta Elias, quando diz, né, que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos erros, às mesmas fraquezas, aos mesmos sentimentos. E orou com instância, com insistência, com confiança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, diz o texto. E orou de novo outra vez, e o céu deu chuva e fez a terra germinar seus frutos. Essa referência aqui, essa citação feita por Tiago na sua carta, falando e dando-nos exemplo desse justo que clamou no seu tempo e produziu transformação, né, se refere a, ao enfrentamento que o profeta Elias teve com os profetas de Baal, contra o pecado do rei Acabe e sua mulher Jezabel nos seus dias. Foi dito de Acabe que ele foi aquele que atraiu, que ele despertou a ira de Deus mais que todos os outros reis que vieram antes dele. Tamanha foi a oposição que ele assumiu contra o Senhor, né? Tamanha foi a sua ousadia, a sua audácia, a sua dureza, levando o nome e o poder do Senhor a descrédito no seu tempo. Então, está falando aqui que foi uma situação que, tendo dito e proclamado que os céus estariam cerrados para chover, realmente a terra não viu chuva durante 3 anos e 6 meses. Irmãos, isso quer dizer que a terra de Israel foi assolada por fome e necessidade nos seus dias. E o texto é fiel em conter isso. A ira de Deus foi despertada, irmãos, e o povo caiu em sofrimento, em quebrantamento, em necessidade, em pobreza. E o profeta também, enfrentando toda essa situação com os seus amigos, com os seus parentes, com o povo do seu tempo. E ele disse que passando e vendo aquela situação, ele entrou em oração, pedindo a Deus misericórdia em favor do povo, né? A citação, então, aí feita, irmãos, diz a respeito de alguns aspectos. O primeiro aspecto é que a oração é extremamente necessária e eficaz na proclamação do poder de Deus. Irmãos, não é por palavra, não é por força, não é por pura influência de nossa parte que o nome de Deus vai ser glorificado. Pelo contrário, precisamos fazê-lo, precisamos declarar dos nossos lábios as grandezas que Deus tem feito, mas a eficácia está na própria ação do Senhor e na nossa dependência dele. A oração, nesse sentido, ele é o nosso instrumento de entrega, de confiança, de dedicação. Mas a oração, então, ela tem essa capacidade de produzir uma mudança de quadro no enfrentamento de uma situação impossível. Aquela era uma situação impossível, os céus estavam cerrados, o povo estava padecendo necessidade, o povo estava passando fome. O profeta, no seu clamor, pedia a Deus que exercesse misericórdia, ou que se lembrasse da sua misericórdia no exercício do seu juízo. E diz que se colocou, pois, o profeta Elias, em oração incessante. A oração, então, tem esse poder de fazer mudar. Ele diz que, então, mais uma vez, ele orando, e os céus se abriram, e os céus deram chuva, né? Ele diz, e a terra fez germinar os seus frutos. O quadro de fraqueza, de pobreza, de falta, de ausência, de medo, de necessidade, de precariedade, ele foi transformado. Então, um cenário de sequidão, de estio, de pobreza, de miséria, foi trocado por fertilidade e no germinar de muitos frutos.
A oração do justo tem poder de fazer mudar. É eficaz, então, no enfrentamento de causas impossíveis e para testemunhar do poder de Deus. O exemplo do profeta Elias aqui dado cabe nesse contexto. Irmãos, sua oração, a minha oração, a oração do povo de Deus, é eficaz nesse momento em que estamos passando de tantas dúvidas, de medo, de luto de tantas pessoas. Quantas vidas estão sendo ceifadas, quantas pessoas estão enlutadas por perda de parentes. Cabe a nós um momento de intercessão, cabe a nós nesse momento confiar as nossas necessidades, as necessidades do nosso povo, do nosso país, na presença de Deus, para que Ele haja com misericórdia. E aí, isso faz de um estado, né, de dúvida, de incerteza, de necessidade, de tragédia, ser uma oportunidade para que o nome e o poder de Deus eles sejam glorificados, eles sejam testemunhados. A oração, ela é essa possibilidade, né? É a nossa oportunidade de interagir com esse agir de Deus, né? Todo o agir de Deus na história sempre esteve envolvido com esse envolvimento do seu povo, da sua igreja, da família na fé, em estar orando e estar servindo, né? Sendo canal de bênção nesse contexto. Se coloque diante de Deus. Clame para o nosso país, clame pelas famílias, clame pelo mundo, clame pelas famílias que estão enlutadas, que estão sofrendo. Clamemos pelos dias que virão, né? E confiemos no Senhor. Portanto, eu e você temos diante de nós uma ferramenta poderosa capaz de produzir transformação, chamada a oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, diz a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.